Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Moisés e a gente conversa diariamente aqui no canal Pátria e Defesa sobre assuntos de geopolítica, estratégia, assuntos militares. Você está estranhando aqui que nós estamos fora do nosso cenário tradicional, mas o que importa aqui é o conteúdo que a gente apresenta para vocês, tá? Eu trabalho aí há quase 30 anos nesse segmento e eu sempre venho trazendo aqui, baseado na minha experiência, análises sobre o que está acontecendo aí no mundo inteiro a respeito da geopolítica, mas principalmente como isso converge aqui para os nossos interesses como brasileiros, para você que está aí, né? E para mim também, é óbvio. E aí eu venho aí e compartilho com você. Hoje a gente escolheu aqui como tema essa questão, você já viu aí no título, na capa, né, do vídeo, a questão de Mianmar. E você já deve estar se perguntando o que é esse país aí, o que está acontecendo lá, tem a ver aqui com a nossa vida aqui no Brasil e com você que está aí e com todos nós brasileiros. Bom, eu vou te explicar aqui, a gente já vai passar para o conteúdo principal, mas eu vou pedir antes de mais nada para você curtir, compartilhar muito esse vídeo aqui com os teus amigos e verificar também se você está inscrito aqui no canal. No momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui, nós estamos com 645 mil inscritos, são 645 mil patriotas, pessoal, e vamos chegar aí logo a 650 mil e aí vamos adiante, tá? Então eu vou pedir para você se inscrever também. E sem mais demoras agora, pessoal, o país lá, Mianmar, ele sofreu aí no dia 1º de fevereiro agora, né, de 2021, sofreu uma espécie de intervenção militar lá, onde houve uma retomada por parte dos militares da liderança, né, para a liderança daquele país. Esse país tem uma história ligada aos militares do próprio país, né? Mianmar fica ali naquele cenário geopolítico, geoestratégico ali da Ásia, né? É vizinho ali, se avizinha a China, onde tem muitas relações com a China, inclusive a China é o país que mais tem trocas comerciais com eles, mas também ali próximo ao Vietnã e tudo, aquele circuito ali, né? E mesmo que pareça estranho, tem muito a ver com esse nosso mundo ocidental, o que está ocorrendo lá nesse momento, tá? Fazendo uma revisão rápida, Mianmar passou por 50 anos ali de uma intervenção militar, né, que foi governado por uma junta, e alguns anos atrás, agora recente, tá, houve uma transição para os civis. Aí foi eleito lá um governo, tem a figura de uma pessoa que eu não vou nem ficar citando muito o nome, porque é vamos dizer assim, uma globalista, mais ou menos uma espécie de Marina Silva, que o mundo dá muita atenção e vale muito pouco para o país, na verdade. É mais uma pessoa que representa interesses supranacionais do que o próprio interesse dos residentes daquele país, né? Assim como a sua homóloga aqui no Brasil, né? E essa pessoa ficou muito tempo extraditada, retornou ao país, mas durante o processo de transição, os militares que saíram do poder colocaram algumas restrições na Constituição que impediram ela, por exemplo, de ser a primeira-ministra ou a presidente do país na continuação do governo. Então foi colocado ali um poste, é uma estratégia dessa turma, né? E essa pessoa concorreu lá à presidência, ganhou, e a figura lá se tornou uma espécie de conselheira. Lá foi criado um cargo para acomodá-la dentro do poder. Pessoal, um modus operandi muito parecido ali, como a gente já viu aqui, as tentativas no Brasil, né? Mas o que é importante nesse momento? O governo já está lá, eu acho que há uns 8 anos mais ou menos, né, que isso começou esse processo de transição. E este ano específico, agora que passou de 2020, houve toda essa questão de saúde pública que acarretou o mundo todo, e aí foram, vamos dizer, assim como aqui no Brasil nós vivemos isso, lá também houve todo esse processo aí de restrição, né, novas regras sociais de convívio, enfim. Houve, então, um processo eleitoral no final do ano passado para a escolha do presidente, enfim, as eleições gerais. E durante esse processo, as Forças Armadas alegam que houve aquela palavra que a gente não pode falar o nome aqui. Vocês entendem isso, quem é aqui da plataforma sabe que a verdade precisa ser contada aqui de formas com palavras suavizadas, né, ou até ocultadas, porque senão o vídeo não fica no ar. E a gente tem que fazer essa ginástica aqui que atrapalha muito o desenvolvimento, inclusive aqui do raciocínio, porque a gente tem que criar até neologismos aqui para poder se comunicar com vocês, tá? Mas vamos lá, eu acho que vocês estão entendendo o que aconteceu. Aquela palavra que começa com frau, né? E os militares alegaram que houve, já sabe que esse é um componente aí desses regimes
progressistas, né? E em virtude disso, e também pelo fato de esse governo lá não estar lidando, pela visão dos militares, de forma correta com a questão de saúde pública, que é essa também questão da PAN, aí que está afetando o mundo todo, eles usaram isso como motivo ali para essa intervenção. Então, eles depuseram o governo atual, né, prenderam lá tanto a conselheira quanto o presidente do país, estão presos, os parlamentares e os ministros, enfim, o primeiro escalão do governo está todo preso em casa, né, assistido por militares que ficam à porta, impedidos de sair, e o país está sob um regime, um estado de exceção declarado aí por pelo menos um ano. Tá? Assim é o que está sendo divulgado. O que é importante, o que isso tem a ver aqui com o Brasil, o que aconteceu nos Estados Unidos agora no ano de 2020 e tudo mais? Vamos lá. O país lá é óbvio, é menor, um país de 50 e poucos milhões de habitantes, tem forças armadas muito pujantes para o tamanho do país. Né? Eu estou falando a nível de contingente, são mais de 500 mil militares, o que é mais, por exemplo, do que o Brasil. O Brasil tem em torno de 370 mil militares aí para 215 milhões de habitantes. Então você vê que é um número significativo a proporção de militares lá no país. Lembrando que eles ficaram no poder por 50 anos, então eles estão em todas as porções do Estado, né? Inclusive no parlamento, onde, segundo a Constituição, eles têm direito aí a 25% das cadeiras, tá? Dos assentos ali das suas câmaras legislativas, né? Além de outras, vamos dizer assim, salvaguardas que foram colocadas na Constituição lá para permitir, vamos dizer assim, um monitoramento transitório ali, né, dos militares para os civis. Bom, dito isso, é importante você também entender um outro detalhe, que a própria imprensa não entrega isso de forma muito, vamos dizer, honesta, tá? Não é um golpe militar, não é, né? A imprensa fala em golpe, porque está previsto na Constituição, ou seja, é legal, que caso o governo civil não cumpra determinados aspectos lá que eles interpretam no formato deles, eles têm esse direito de intervir, aí sim é uma intervenção, e suspender o governo civil por um determinado período e convocar novas eleições. Então vamos entender bem aí que a palavra golpe, por exemplo, não se encaixa lá. Tá? Ou seja, se está previsto, se está em lei, é legal. Né? Se é legítimo, enfim, é outra história, é legal. Então não é golpe. Já a imprensa aqui, que tem os mesmos viés no mundo todo, né, vai te dizer de outra forma. Isso é um ponto importante. E o que aconteceu no dia de hoje, que eu estou fazendo esse vídeo no dia 6 de fevereiro, né, de 2021, o que aconteceu exatamente hoje? Lá foi declarado que uma suspensão nos serviços de internet por um tempo ainda não determinado, a fim de manter a ordem naquele país. O que uma coisa tem a ver com a outra? Vou já te explicar. Isso também a imprensa aberta aí não vai te dar dessa forma. Eu lembro muito bem, inclusive, em algumas das missões que eu tive na Ásia e também na Europa Oriental e na Rússia, a discussão desses temas referente a redes sociais, olha que agora vai chegar na tua vida, referente a redes sociais, influenciando diretamente o sistema político nos países, principalmente em países que são democracias. Tá? E como isso é vendido de uma forma romântica, como isso tem um método, né, que você entra a partir, vamos dizer, da captação da juventude nas universidades e da classe que ensina ali, os professores, principalmente na turma que está entre 16 anos e 22 anos. Né? E aí você cria uma rede de proteção que começa a utilizar esses serviços e a partir da disseminação do uso das redes sociais você consegue a mudança de regimes. Vai vendo como é que isso vai funcionar e você vai já entender e você mesmo vai traçar alguns paralelos. Tá? Vamos começar de forma relaxada aqui. É importante a gente entender o seguinte, lá em Mianmar, em virtude do regime que eles tinham, um regime fechado, a maioria dos regimes militares estão fechados. Pessoal, só para entender também, eu não estou conversando aqui acerca de esquerda, direita e tal, não é essa a ideia, tá? Nós estamos falando aqui da questão geopolítica e principalmente das questões estratégicas de tomada de poder.
Era isso que eu gostaria que você interpretasse aqui comigo. Vamos subir um pouquinho esse degrau aqui daquele maniqueísmo, né, de bem e mal e tudo mais. Vamos entender aqui, o mundo é muito mais do que isso, tá? Vamos entender esses aspectos. O que aconteceu naquele país? Nos anos 2000, ali, eles começaram a conhecer aquilo que a gente entende ali como internet. Ele chegou muito tarde, né, para eles. Mas isso evoluiu e nesse processo de transição foi feito um acordo à época onde duas companhias passaram a atuar no país para prover o serviço de telefonia. Tá? Uma empresa canadense, eu não vou me ater muito aos nomes aqui, porque isso pouco importa. Aliás, a fonte de tudo que eu estiver falando aqui, pessoal, é uma matéria que está lá no patria.digital. Então, se você está assistindo esse vídeo, o link vai estar na descrição do vídeo e vai estar no primeiro comentário em destaque. Aí depois você confere as fontes, os nomes todos certinho. A gente não vai se ater a isso para não ficar muito chato o vídeo, tá? E eu fui consultado, inclusive, como fonte da própria matéria lá. Então, depois você confere lá. A partir da experiência nossa, né, em Conselho, nós embasamos lá a equipe lá do Patria.digital para essa matéria especificamente. E o que aconteceu ali, pessoal, vindo, uma empresa representa mais interesses bastante globalistas, uma empresa canadense, e uma segunda empresa com interesses mais, vamos dizer, voltado ali a um outro processo que a gente também não vai explicar, mas é aquela turma, vamos dizer assim, que tem uma vestimenta diferente, uma religião peculiar, para não entrar em polêmica, mas que era lá do Catar. Então essas duas companhias ficaram responsáveis ali pelo processo de comunicação lá do país, né, quando começou a vislumbrar essa abertura. Tá? A minha visão é que esse processo é que vai levar à abertura. Tá? Aí você vai dizer, isso é ruim? Não é bem o mal aqui que a gente está julgando. Tá? O método, né, para que você entre num país. O que acontece lá? Essas companhias, dentro do seu acordo de comercialização dos aparelhos celulares, fica muito popular, muito rápido. E eles fecham um acordo com a rede social Facebook, que passa a vir de forma casada com os aparelhos de celular. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, olha como uma estratégia de dominação de uma massa, principalmente para atuar na juventude, funciona. Além deles fazerem isso, que é uma espécie de venda casada, tá? Em todos os celulares no país você tinha lá o aplicativo da rede social Facebook. Além disso, eles criaram um convênio. Eu tenho uma tese, inclusive, com relação a isso. Eles criaram um convênio onde o Facebook não consumia pacote de dados naquele país durante todo o processo de implementação e passando a custar barato depois. Mas toda a fase de implantação e por muito tempo, tudo que você navegava no Facebook lá não era cobrado do usuário. Isso levou uma rápida popularização, tanto da telefonia, né, com os smartphones, quanto do uso, né, da rede social lá. Estima-se que mais da metade da população lá está envolvida em rede social, na rede social Facebook especificamente. Óbvio, tem outras redes lá, mas representam muito pouco no espectro. Com isso, o Facebook se tornou a principal fonte de informação de toda a população. Tá? Isso é normal, é esperado, faz parte do processo. Mas houve um fomento para que isso ocorresse e ocorresse também essa espécie de monopólio, de controle da informação. Tanto que o governo civil, ele se utiliza basicamente do próprio Facebook para todas as informações, até pela questão de saúde pública, utilidade pública, né, da população, vem a partir de veículos de mídia que estão no Face. Tá? O que acontece a partir daí? Eles têm uma questão lá religiosa, isso é no mundo todo, principalmente lá entre os muçulmanos, né, e os budistas, vamos dizer assim. E começou a haver uma troca lá, vamos dizer, um aumento da temperatura entre esses dois pensamentos religiosos, tá, naquele país. E é óbvio que a plataforma e o globalismo começa a instigar isso como se fosse aquele discurso de, vamos dizer assim, intolerância, né, para não falar a palavra mais feia que é o que usam aqui no Brasil, por exemplo. E atribui isso à parte mais conservadora e à parte mais ligada aos militares.
Lembrando, pessoal, que apesar de o país estar lá na Ásia e ser um país com muita influência dos chineses, eles não são a favor, por exemplo, eles não são aliados do PCC lá do chinês, tá? Só para você entender, não acha que porque está lá na Ásia e que tem a maior troca comercial com eles são independentes, apesar de que a própria China, nesse momento, não se opôs ao movimento que está acontecendo lá, diferente do Ocidente inteiro, que condenou, chamou de golpe, enfim. Já era esperado. O que aconteceu aí nesse processo todo, tá, para você entender? Aumenta a temperatura desses debates na rede social, que é óbvio, parece até programado, né? Vamos dizer assim, não vamos ser levianos, mas o que acontece é que isso é atribuído a só um dos lados, ou seja, você cria uma dicotomia nas redes, né? Coloca o dividir para conquistar, e em algum momento você, para resolver esse problema, diz, olha, vamos eleger quem é o famoso maniqueísmo, né? Esse aqui é bom, esse aqui é mal, vamos calar o mal, e aí só fica quem é bom. O que aconteceu nesse processo, e agora você vai entender. E talvez alguns achem parecidos com o que acontece num país aqui latino-americano, o maior, né? Uma hegemonia econômica e militar aqui também das nossas Américas. Começa aquele discurso global de que o lado ligado aos militares, o lado mais ligado ao conservadorismo, esse lado seria o discurso do malvado. Olha só, vai vendo. E em 2018 há uma exclusão, ninguém nunca ouviu falar disso, pessoal, a gente já sabia disso há um tempo atrás. Começa e há a exclusão principalmente de vozes e mídias militares, tá? Ligadas aos militares, dentro da rede social Facebook, ao ponto que o próprio general, que vai ser o general, que é o protagonista dessa intervenção que ocorreu no dia 1º lá, tem a sua conta excluída em 2018. Você já viu isso em algum lugar? Será que você viu isso acontecendo lá nos Estados Unidos? Só que aí vai vir um ponto de diferença. Como isso aconteceu diretamente com os militares, eles começaram a subir o tom, a coisa começou a engrossar. Eles viram que cada vez mais o país estava sendo dominado por interesses supranacionais. Essa é a minha visão, tá, pessoal? Você gosta ou não, você estuda lá e tem a sua própria interpretação. Mas no meu ponto de vista, depois de analisar o que está ocorrendo lá, os militares vendo essa interferência internacional, quem acompanhou o processo americano entende isso. Quem está acompanhando o que está acontecendo no Brasil, essa interferência desse discurso supranacional, ou seja, de fora, interesses externos dentro das riquezas aqui, é que predominam principalmente na mídia, há uma série de contas os conservadores de direita vão sendo excluídos. Se você traçar um paralelo rápido, lembre-se que o presidente da maior potência militar e econômica do mundo, durante um processo eleitoral, teve as suas contas todas excluídas, não só do Facebook, como de outras redes sociais também. Mas lá, o predomínio é do Facebook, né? E eles simplesmente viram aquilo escalando, viram como estava ganhando corpo, viram o que ocorreu no processo de escolha lá, aquele que você vai lá e, né, manifesta o seu direito como cidadão de escolher quem vai governar o país. Não pode nem falar o nome aqui, olha como a gente está nessas redes hoje. E aí, diante de tudo isso, eles foram lá e fizeram a intervenção. Ou seja, imagina que o desfecho, vendo o que ia acontecer no futuro, né, porque qual seria o próximo passo na análise lá? Eu conversei com alguns especialistas também em Ásia sobre esse assunto, é que eles viram previamente que os próximos passos, depois desse processo que eles consideraram irregular, seria cada vez mais tirarem a liberdade que eles tinham, tá? A liberdade que eles tinham em se manifestar publicamente, até que não sobrasse mais nada. Pessoal, nós vimos isso acontecendo no Brasil, depois do processo de redemocratização, nós vimos isso agora nesse cenário acontecendo lá na América do Norte, e os caras avançaram e disseram, olha, vamos parar por aqui, depusaram, prenderam todo mundo e vão refazer lá o conjunto do governo até que o povo escolha. Eu vou dizer agora por que é importante isso e você vai entender um pouquinho agora que não tem essa história de mocinho bandido aí. Você vai já entender agora isso, tá? Se você analisar tudo o que está saindo nas mídias, primeiro, a mídia trata de forma incorreta, a questão, já expliquei isso aqui, da intervenção como golpe. Eu tenho que fazer aqui justiça ao que está ocorrendo lá,
Se está previsto legalmente na Constituição esse dispositivo à disposição das Forças Armadas de Mianmar, antiga Birmânia, né? Não é golpe, é legal. Então esquece isso, esse argumento não vale. Tá? E por que eles fizeram isso? Pessoal, assim como no Brasil, 90% da população quer ter o direito à sua liberdade de escolha, liberdade de vir, liberdade de trabalhar, empreender, enfim. E que um Estado não avance tanto sobre as suas competências. Tá? Diferente do que se prega no progressismo, cada vez mais o Estado, justificando um bem coletivo, avança sobre os direitos individuais. Por que eu estou explicando isso? A população majoritariamente lá é a favor dos próprios militares. E vê um grupo de minoritários assim, tá? Principalmente ligado à área de educação, à área universitária. Só para você ter uma ideia, quem está liderando os protestos contra isso que ocorreu no dia 1º são professores e estudantes universitários. O modus operandi é absolutamente o mesmo. Se você observar no Brasil, você vai ver a mesma coisa. Sendo que tem algo assim mais gritante sobre isso. Quando você vai ver a imprensa falando que milhares de pessoas estão nas ruas, quando você vê as imagens, desculpa, são algumas centenas. Tá? E você nota o entorno, a população de uma maneira geral toda trabalhando, os carros transitando. Então todo esse discurso de que a coisa está, vamos dizer assim, problemática, atingiu uma classe muito específica, que é aquela minoria que é implementada. Pessoal, isso tem até cartilha para isso. Tá? É aquela minoria que barulhenta, né? Que vai se infiltrando e se enraizando na sociedade, toma conta da mente, principalmente aquela mente que está sendo formada, para ir lá na frente assumir o poder. Então eles deram um cut-off nesse assunto. Eu quis fazer esse vídeo para você entender que essa relação daquilo que está acontecendo lá num país da Ásia, que provavelmente você nunca ouviu falar, não sabia que era Mianmar, não sabia que um dia se chamou Birmânia, nem que as maiores trocas comerciais que eles têm são com os chineses. Um país lá do outro lado, você vê o mesmo tipo de situação que acontece hoje nos Estados Unidos e uma situação que ocorre aqui no Brasil. Você tem a sociedade sendo fragmentada, as mídias sociais sendo utilizadas como ferramenta para isso, tá? E no futuro você escolhe quem é o bem e quem é o mal, né? E aí cala aquela voz que você escolhe como o mal, dizendo que tudo isso é uma ficção, tá, pessoal? Porque, na verdade, não tem história de bem e mal, não tem nada disso. São pessoas que têm divergência de ideias, tentam debater essas ideias, um lado tem argumento e o outro lado não. Um lado vira e diz assim, pessoal, é natural, a gente vê que as pessoas nascem, tem essas duas composições, por exemplo, sexuais, e o outro diz, não tem só essas duas situações, tem 30, né? A pessoa se quiser vira geladeira, enfim. E aí você começa uma discussão que, sinceramente, não constrói a sociedade, é uma situação que divide os irmãos, a fraternidade de uma sociedade. Essa divisão provoca um enfraquecimento dessa sociedade e uma elite intelectual ascende ao poder. É isso que é o modus aí, já há décadas aí que esse pessoal adota, tá? E nós vimos isso retratados na situação lá. Quais são as variáveis novas? Você tem esse procedimento de rede social que é muito potente. Os próprios governos subestimam, tá, a potência que uma rede social tem na sociedade. Ainda estão muito conectados até pela maturidade, né? O pessoal já é mais antigo no processo, ainda enxerga que a mídia é aquela antiga mídia de jornais impressos e televisivos e não é mais, a coisa virou. Eles também fazem parte dessa composição, mas a coisa hoje chega de forma instantânea dentro do teu filho na tua casa. É isso que o pessoal ainda não acordou. E essa é a fase nova que precisa ser interpretada, não combatida, mas interpretada para que ela não seja monopolizada, ou seja, para que isso continue sendo livre e continue sendo orgânico, ou seja, com os valores espontâneos da população e não para que um grupo utilize isso para a tomada ou a derrubada de um comando de governo. Tá? Então é preciso que o Brasil comece a interpretar isso, é preciso que as autoridades, inclusive aqui no Brasil, comecem a entender como isso funciona. Eu vou dar um exemplo aqui de um país que eu conheço bastante, aliás, já tive a oportunidade, eu sou membro do Conselho de Alto Nível Governamental de discussões para assunto de defesa,
né, principalmente de equipamentos militares entre os países, que é entre o Brasil e a Rússia. A Rússia, no dia de hoje, tomou a seguinte providência: declarar também que pode encerrar o funcionamento de algumas redes que eles consideram que estão utilizando essas manobras de condução, tá, para desestabilizar o país. Então isso precisa ser interpretado. A imprensa vai vender isso como uma censura prévia. Não é por aí. O governo precisa também saber comunicar o porquê que eles acham isso, para que a população entenda que uma coisa é você ter redes livres. Quando você começa a ter as próprias redes dizendo quem pode e quem não pode falar, você cria um desequilíbrio do debate na sociedade. A questão aqui não é calar nenhum dos lados, é que todos possam falar, mas sem que você tenha esses rótulos. O Brasil hoje, né, nós acabamos de ter um exemplo aqui durante a semana, um dos maiores portais, vamos dizer assim, conservadores, um dos maiores canais, né, nas redes sociais conservadores, teve, depois de um trabalho de quase 7 anos no ar, um trabalho bem feito que levou a ser assistido por mais de 1 milhão de seguidores, teve só a voz silenciada, vamos dizer assim, sem que a proporção, né, vamos dizer, das explicações justifiquem esse fato. Você pode entender que é uma empresa privada sem nenhum problema e que ela tem o direito ali de construir regras para que as coisas sejam para a sua utilização, mas você também tem uma parceria que é construída ao longo aí de um período que não pode ser simplesmente assim, vamos dizer, suprimida da população, porque quem perde é a população, que perde um direito de escolher se quer ou não ter acesso àquele conteúdo. Mais do que o próprio veículo que foi prejudicado, né? A imprensa vende como se o prejuízo fosse exclusivamente ali dos produtores de conteúdo que estavam envolvidos. Não é só isso. A população deixa de ter acesso, tá, a essa informação. Um dos motivos de eu ter que falar quase em código aqui é que o simples fato de eu citar o proprietário, que por sinal conheço, né, da rede, do canal, né, a equipe lá, que são mais de 30 pessoas envolvidas no trabalho, é uma verdadeira empresa de mídia. E o próprio nome do canal já pode, inclusive, trazer problemas para o meu canal. Ora, veja como funciona a coisa. Então você não pode ter, não deve ser um tabu poder conversar sobre esses temas. Não deve ser um tabu você poder discutir de forma ordeira, dentro, é óbvio, das regras legais e do convívio social, né? Trazer qualquer tema a ser debatido nas redes sociais. Redes sociais são plataformas que são meras, vamos dizer assim, mediadoras de conhecimento e de informação entre quem está assistindo e quem está produzindo conteúdo. E o produtor de conteúdo, é óbvio, tem que ter o controle das normas sociais normais, dos costumes, né? E dentro da legislação brasileira, aí tudo é válido, tá? Dentro desses dois conjuntos, é óbvio, tá? Mas se servir de censura prévia para isso, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Então é importante, pessoal, que as nossas autoridades entendam que isso está acontecendo no Brasil. Eu estou fazendo esse vídeo, ele vai ser um pouquinho mais longo, porque eu vou soltar ele como se fosse uma live aqui nesse momento, né, com uma estreia, tá? Para você, vai estar assistindo isso aqui no sábado, vai ficar como um vídeo para o futuro, até porque marca um dia aqui que houve esses acontecimentos. A gente está aqui em fevereiro de 2021, tá? Nós estamos aqui gravando nesse momento ainda numa condição improvisada, porque nós estamos em trânsito, aí durante a semana a coisa volta ao normal, e eu gostaria de trazer essa informação porque é um fato de extrema relevância, tem tudo a ver com a questão geopolítica e estratégica que o mundo passa nesse momento, tá? E tem a ver com o nosso Brasil, que transita agora, né? Nós fizemos uma cobertura aí bastante intensa sobre a questão do processo que escolheu ali os novos presidentes de Câmara e Senado no Brasil, né? Que irão aí, vamos dizer assim, viabilizar minimamente o debate para um processo que nós viveremos aqui em 2022. Tá? Então, muito importante esse apontamento. Espero que eu tenha conseguido entregar para você essa ideia. Se você está procurando um vídeo rápido, saiba que aqui o canal não é de notícias. As notícias, elas estão aí espalhadas. Você escolhe os veículos que você quer consumir essa notícia, tá? O nosso canal aqui é um canal de análise. Eu trabalho aí há quase 30 anos com esses temas e eu venho aqui participar para vocês a minha experiência sobre os eventos que acontecem na atualidade e também no passado.
Então eu espero que você aproveite isso. Eu vou pedir para você curtir e compartilhar, nós estamos chegando aqui ao final do vídeo, vou pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo. Verifica se você está inscrito aqui no canal Pátria e Defesa, isso é muito importante. Se você gostou do conteúdo, nós temos vídeos e lives diários, às vezes, né, quando nós estamos em alguma missão aí externa, pode ser que 1 ou 2 dias não aconteça, mas o natural aqui do canal Pátria e Defesa são vídeos e lives diários, tá, aqui no canal, sempre com análise aqui com o seu amigo Moisés, compartilhando aqui essa experiência com vocês, tá? Eu vou falar para você também se inscrever na rede social PatriaBook. Olha só, não estou ganhando nada para isso, pessoal. Nós temos conta lá há 2 anos, é uma rede social muito no estilo lá do Facebook, Twitter, Instagram, tudo junto, né? Mas é uma rede nacional, onde você lá tem a sua liberdade de expressão responsável, óbvio, respeitada. Está há 2 anos no ar, o Pátria e Defesa tem página lá desde dezembro de 2018, portanto uma rede estável lá que vale a pena você estar lá. É patriabook.com, você procura esse mesmo link aqui das fontes da notícia deste vídeo, você acha lá. E esse material todo e materiais extras eu publico lá, porque lá a gente tem mais liberdade, né, para esse tema. Então você se inscreve lá. Dá uma olhada também que nesse mesmo link, a página aqui do Pátria e Defesa, tem uma série de botões lá, cada botão representa uma ação que você pode tomar. Desde apoiar o canal aqui, se tornar membro aqui do Clube de Canais, tá? Fazer ali uma doação espontânea, se você quiser, para o canal, como também outras questões que nós participamos como discussão no Senado e na Câmara, onde nós fazemos ali uma espécie de coparticipação para informação dos próprios parlamentares aqui no Brasil para temas que são sensíveis a nós. Você que está assistindo aqui, por exemplo, um tema que nós estamos discutindo nesse momento, lá debatendo, e já emplacamos 2 sugestões legislativas no Senado para ser discutido sobre a capacidade de dissuasão nuclear do Brasil, para que ela volte a ser discutida. O Brasil é uma potência militar e econômica, e ele tem o direito de ter todos os meios, já que outros 9 países têm, países inclusive que não têm a mesma importância e a mesma riqueza que o Brasil tem em relação ao mundo. O Brasil tem o direito de debater esse tema e a sociedade escolher se deseja, né, equipar as suas defesas com meios de manter a paz, tá? E a gente sabe aqui que a dissuasão é a melhor forma de você manter ali as ambições estrangeiras com os olhos não voltados para as suas riquezas, tá? E é muito simples assim, é só você encarar de outra forma que você já começa a entender que isso é importante para o país. Tudo isso você encontra nesse botão, pessoal, aqui nesse link, que vai levar a nossa página e você vai lá. E tem também o nosso livro lá, se você achar interessante nesses tempos novos aí que nós estamos vendo, né? Todo o material que está lá, pessoal, é nosso, tá? Não estou recebendo aqui nenhuma publicidade de terceiros aqui, é conteúdo todo do canal Pátria e Defesa, né? E tem um livro lá que nós escrevemos lá, Mude Sua Mente, Mude Sua Vida, para você se readaptar aqui nessa fase, aqui nesse mundo novo, né, que está se apresentando. Talvez possa te ajudar, tem uns exercícios lá que podem te ajudar aí na tua vida. Pra você dar uma olhada lá, tá? Pessoal, a gente já vai terminando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Esse é o canal Pátria e Defesa, um canal especializado em assuntos de geopolítica, estratégia, assuntos militares. Esse aqui é o seu amigo Moisés, eu trabalho aí há quase 30 anos aí nesse segmento e eu venho compartilhar aqui diariamente um pouquinho da minha experiência sobre os temas com você. Deus abençoe a todos nós e fui!